Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael de LP1, Lógica de Programação 1, e vamos dar continuidade a nossos estudos aqui por meio dessa videoaula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de seleção, em especial estruturas de seleção simples, tá pessoal? Bom, até agora a gente tem desenvolvido algoritmos e programas que executam sequencialmente, nós somos programas sequenciais, algoritmos sequenciais, ou seja, a gente tem um conjunto de instruções que são executadas em uma determinada ordem, uma instrução após a outra. O que acontece nesse tipo de programa, de algoritmo, é que a gente tem um problema, não um problema, mas a gente acaba ficando restrito porque ele tem um único fluxo de execução, né? É aquele fluxo reto, né, de execução, ou seja, a gente executa uma instrução, outra e outra e outra, enfim. E é interessante para a gente se familiarizar com as ferramentas, começar a entender como é que funciona um ambiente de desenvolvimento, mas ele nos limita bastante em termos do que a gente pode fazer em um programa, em um algoritmo, para solucionar algum problema. Tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com estruturas de seleção. Uma estrutura de seleção, pessoal, é uma estrutura que permite que um programa tome decisões com base em condições. Então, a gente não vai ter só mais um fluxo, apenas um fluxo para seguir no nosso programa. A gente vai poder ter vários fluxos que a gente vai seguir dependendo do resultado de avaliação de alguma condição. Então, o fluxo de instruções a ser seguido vai ser escolhido em função do resultado da avaliação de uma ou mais condições, tá bem? Vamos por exemplo, que eu acho que fica mais simples. Problema. Então, o probleminha é servir um copo com água. Bom, para solucionar esse problema, vamos criar um algoritmo em português estruturado. Aqui é demarcação de início e fim, né, para demarcar o escopo do nosso algoritmo. Então, tudo que tiver entre início e fim faz parte são as instruções que compõem o nosso algoritmo. Aqui. Então, tudo aqui está dentro, a gente percebe pela indentação que está dentro, então compõe o nosso algoritmo. Bom, quando a gente está executando esse algoritmo, primeiro a instrução que a gente pensou foi em abrir a porta da geladeira, executa essa instrução, vou para a próxima, pegar a jarra d'água, né? Já executei essa instrução. Vou à próxima, fechar a porta da geladeira, né, para economizar energia. Então, esse fluxo aqui é aquele fluxo que a gente está habituado a desenvolver até agora, o fluxo sequencial, uma sequência de instruções. Agora a gente vai vir para a novidade da aula de hoje, que é a estrutura de seleção propriamente dita. Aqui a gente está aplicando uma estrutura de seleção simples, ou seja, vai mudar o fluxo da execução do nosso programa se o nosso algoritmo se uma condição for verdadeira. Quais são as palavras-chave aqui no português estruturado que marcam essa estrutura? O se vai demarcar o início dessa estrutura de seleção. O que vier depois do se é o teste que a gente vai fazer. Então, se o teste que eu quero fazer for verdadeiro ou falso, isso que vai ser avaliado. Se isso aqui for verdadeiro, então, se o teste que eu estou fazendo for verdadeiro, então eu entro dentro da minha estrutura de seleção e executo todas as instruções que são internas a ela. No caso, a gente só tem uma instrução aqui, tá? Então, se a jarra possui tampa, se isso aqui for verdadeiro, então eu entro dentro da estrutura de seleção e executo os comandos que são internos a ela. No caso, é apenas uma instrução aqui, o que eu retire a tampa da jarra, perdão. Depois a gente tem o fim C. O fim C só demarca o final da instrução da estrutura de seleção, beleza? Então, se testo a condição. Se essa condição for verdadeira, então eu entro. Bom, mas se for falso, Rafael? Bom, se isso aqui que eu estou testando for falso, então eu pulo essa instrução que vou lá para o final e sigo o fluxo. Tá bem? Se for verdadeiro, eu entro, executo as instruções que são internas à estrutura de seleção e depois terminou, sigo o fluxo normal, como a gente está habituado. Beleza? Essa é a representação de uma estrutura de seleção no português estruturado. Vamos seguir. Bom, e o computador? Que tipo de condição ele pode avaliar? Basicamente, ele vai poder fazer a comparação entre dois valores, verificar se um valor é igual a outro, ou maior que o outro, enfim. E para isso, então, a gente vai lançar mão de quê? Das operadores relacionais que vocês já estudaram lá durante a unidade 2. Quais são os operadores relacionais que a gente vai trabalhar, pessoal? Maior, denotado por esse sinal que pode ser utilizado nos nossos programas, maior ou igual, então eu vou testar, o valor x é maior do que o valor y, o valor A
o valor que está dentro de A é maior ou igual ao valor que está de B, enfim, utilizando variáveis nesse sentido, né? Menor, menor ou igual, e os dois últimos que são o igual e o diferente. Então, esses são operadores relacionais. Destaque aqui para os símbolos que a gente vai utilizar lá nos nossos programinhas para representar cada um desses operadores. Em especial aqui o igual, né? Percebam que a gente utiliza dois sinais de igual para fazer o teste de igualdade. Por quê? Se lembrem que quando a gente usa um sinal de igual, a gente está fazendo o quê? Uma atribuição. Então é importante que vocês não se enganem, não, é um erro comum, né? Quero fazer um teste, eu quero testar se o valor que está na variável A é igual ao valor que está na variável B. Se eu colocar A igual a B, na verdade eu estou atribuindo o valor de B a A. Se eu quero testar a igualdade, então eu tenho que fazer A igual a B, e aí eu vou fazer um teste, tá bem? É um erro comum da gente cometer, não se preocupem, mas é só para vocês ficarem mais alertas, tá? Bom, seguimos. A representação desse cara em Chapin, a gente já viu a representação lá no português estruturado, né? Agora em Chapin, a gente usa essas formas geométricas para representar uma estrutura de seleção. Percebam que até agora cada instrução era circundada por um retângulo, né, para indicar a execução daquela instrução, fosse escreva, fosse leia, fosse um cálculo. Agora a gente tem uma nova representação que são esses dois retângulos. O primeiro retângulo dividido em 3 triângulos. No triângulo central a gente vai ter a condição que a gente vai testar. Aqui vão vir nossos testes. E os dois outros retângulos vão indicar caso seja verdadeiro, vem para a esquerda, caso seja falso, vem para a direita. Bom, beleza. E embaixo deles as ações relacionadas a cada um dos resultados. Se for verdadeira a condição, testei essa condição. Se for verdadeira, caio para cá e executo então as ações que estão previstas, as instruções que estão previstas para caso da condição ser verdadeira. A mesma coisa do outro lado com a condição sendo falsa. Beleza? Vai ficar mais claro à medida que a gente for andando com os exemplos durante as aulas, tá? Vamos embora. Bom, um problema para a gente compreender de fato como criar uma solução utilizando uma estrutura de seleção simples. Probleminha, estilo o que a gente está apresentando lá nos exercícios de fixação e exercícios semanais. Um bar está fornecendo um brinde aos clientes que compram pelo menos 8 refrigerantes. Escreva um algoritmo para ler a quantidade adquirida por um cliente e imprimir o valor que deve ser pago, considerando que cada garrafa custa R$ 3,50. Caso o cliente tenha direito ao brinde, escrever a mensagem ganhou o brinde. Observação, a mensagem deve ser impressa antes do valor a pagar. Beleza, então basicamente a gente tem que entender o que o problema está pedindo, o enunciado, né? Entendemos, né, que o programa vai pedir para o usuário digitar quantos refrigerantes ele comprou, baseado nesse dado aí vai calcular o valor que o cliente vai pagar, então vai multiplicar o dado que ele está entrando por 3,50 e vai imprimir esse valor final. Então, se o cliente comprou 10 refrigerantes, ele vai multiplicar por 3,50, 10 vezes 3,50 e imprimir lá os R$35. Além disso, um detalhe, nós temos que testar, quando a gente pensa assim, testar, a gente já vai lembrar das estruturas de seleção, se o cliente tem direito a receber um brinde ou não. Quando é que ele tem direito a receber o brinde? Quando ele compra pelo menos 8 refrigerantes. Beleza? Vamos criar o nosso algoritmo para esse problema. Utilizando o Chapin. Então, primeira coisa que a gente vai pedir é criar instrução para o usuário digitar, né, a mensagem, melhor dizendo, a mensagem amistosa lá para indicar o que a gente quer que o usuário digite. Então, escreva a quantidade de refris. Depois disso, uma instrução de leia. Leia o quê? Leia o número de refrigerantes que o usuário vai estar comprando. No caso, a gente está jogando o valor que digitar dentro da variável NR, que é o número de refrigerantes, beleza? Terceira instrução do nosso Chapin seria o cálculo, né? Podemos calcular o valor que ele vai pagar, o valor a pagar do cliente. Então, VP recebe número de refrigerantes que o usuário vai entrar, vezes 3,50, que é o valor que a gente está colocando hard-coded no nosso programinha, nosso algoritmo. E agora sim, depois que a gente já leu a quantidade de refrigerantes,
Já calculou. Agora a gente tem que verificar se o usuário, se o cliente tem direito a brindes. Quando é que ele vai ter direito a brindes? Quando ele comprar 8 ou mais refrigerantes, pelo menos 8 refrigerantes. Bom, aí nós vamos utilizar no nosso diagrama de Chapin aquela estrutura nova, aquela representação gráfica nova com aqueles dois retângulos. O primeiro dividido em três triângulos, onde o central vai ser o quê? A condição que eu estou testando. NR é maior ou igual a 8, ou seja, o valor que entrou aqui de dado é maior ou igual a 8. Se for maior ou igual a 8, então ele ganha brinde. Então é verdade. Se isso aqui for verdadeiro, ele cai do lado esquerdo do meu teste, e aí o programa apenas utiliza o que? A instrução de escreva. Escreva o que? Escreva ganhou brinde. Bom, se der falso, falso não vai fazer nada, por isso que é uma seleção simples, então eu não vou imprimir nada no Chapin, vou representar isso apenas com um traço, dizendo que não vai fazer nada. Perfeito? Feito isso, ó, a gente já está batendo lá com os requisitos, a mensagem tem que ser impressa antes do valor a pagar, a gente calculou o valor a pagar, mas a gente não imprimiu ainda, a gente imprimiu primeiro a mensagem se ele ganhou brinde ou não, e depois falta só mais uma instrução, que é a instrução de escrever o valor que foi calculado, que ele vai pagar, valor a pagar aqui, então escreva AVP. Beleza? Com isso a gente monta um algoritmo utilizando o diagrama de Chapin para resolver esse problema que a gente está trabalhando. Bom, vamos para a última etapa dessa aula, que é transformar isso, né? Criar essa solução no C, ou seja, transportar essa solução que a gente desenhou no Chapin para o C. Bom, no nosso C, primeira coisa, aquela estrutura básica, né? Hashtag include stdio.h. Então, por que a gente tem que utilizar essa biblioteca? Porque essa biblioteca vai permitir que a gente chame ou utilize as funções, né? Os comandos de printf, scanf, né? De entrada e saída. Perfeito. Declaração da função principal, onde vai iniciar nosso programa, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, vai demarcar o contexto, vai marcar o corpo da função que a gente vai trabalhar, o escopo da nossa função. E aqui já estou fazendo as declarações das minhas variáveis que eu vou utilizar. Número de refrigerantes, que vai ser um inteiro, né? Nós vamos comprar 1, 2, 10, 15, 20 refrigerantes, né? Então tem que ser inteiro o valor dele, né? O tipo dele, perdão. E o valor a pagar vai ser um tipo flutuante, ponto flutuante. Por quê? Porque a gente já sabe que tem uma multiplicação com um valor por vírgula aqui, então já vamos declarar, melhor dizendo, essa variável como sendo de ponto flutuante. Tá. Agora sim, tem uma estrutura básica para iniciar o nosso programa. Vamos começar a olhar cada um das instruções que a gente definiu no nosso algoritmo. Então a gente tem a instrução de escreva e leia aqui, escreva quantidade de refrigerantes, leia número de refrigerantes. O que isso remete? Nos remete a primeira instrução a um printf, que a gente vai pedir para ele digitar, aquela mensagem, né, que vai aparecer para o usuário quando o programa começar a executar. Bom, aí vai saber que ele vai digitar a quantidade e tem que digitar a quantidade de refrigerantes que está sendo comprada. Digitando isso e dando Enter, vamos ter o scanf, que vai ser relacionado a esse lay aqui no nosso Chapin. Scanf, %d. Por que %d, pessoal? Você lembra? Porque a variável para onde eu vou jogar esses dados é inteiro. Inteiro é %d, você lembra? Float %f. Então, scanf, fecha parênteses. Aí, o primeiro elemento, o primeiro argumento do comando scanf recebe o código de formatação, entre aspas, duplas, do número inteiro, porque é para onde eu estou jogando, vírgula, e comercial, para jogar o dado aonde o endereço que está sendo referenciado pela variável NR. Tranquilo? Essa aqui vocês já estão acostumadíssimos a fazer, não tem dúvida nenhuma. Próxima instrução é o cálculo, né? Ou seja, a transformação que a gente tem que fazer. Basicamente um cálculo simples, então VP recebe NR vezes 3,5. Bom, próxima instrução, pessoal, é o que nos interessa mais, é a instrução de teste. A estrutura de seleção aqui. Essa estrutura de seleção, para ser traduzida no C, vai ser traduzida com a seguinte palavra-chave. Se ou if, né? O if é C em inglês, né? Se o teste que eu vou fazer, NR é maior ou igual a 8, se abre e fecha parênteses, NR maior ou igual a 8, se esse teste for verdadeiro, eu entro dentro da minha estrutura de seleção.
E aí eu vou ter de novo um abre e fecha chaves que vai delimitar o escopo, né? O corpo da minha estrutura de seleção. Então, se a condição que eu estou testando for verdadeira, eu entro dentro dessa estrutura de seleção aqui e vou executar o quê? Basicamente é um printf dizendo que o usuário ganhou o brinde. Isso aqui, que está demarcado em vermelho, é a estrutura de seleção simples, tá? Porque a gente só tem um teste que a gente testa só o lado verdadeiro. Se for falso, não vai acontecer nada aqui. Né? Se for verdadeiro, eu executo essa linha aqui. Se for falso, eu não executo nada. Beleza? Aqui só uma observação, quando houver um if, apenas um comando a ser executado do if, a gente pode omitir as chaves, ou seja, a gente não precisaria ter as chaves da estrutura do if aqui, do comando C, tá? Mas vão colocando ainda com as chaves para simplificar a vida de vocês. A última coisa que falta é um escreva VP, ou seja, fora dentro dessa estrutura de seleção, né? Porque a gente só vai executar dentro dessa estrutura de seleção que está previsto aqui no algoritmo. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro, eu tenho que escrever ganhou o brinde. Bom, mas se for falso, não vou escrever nada. Mas o valor a pagar eu tenho que escrever independentemente se for verdadeiro ou falso. Por isso que ele está ocupando aqui, está fora da estrutura de seleção, escreva VP. Vocês podem perceber que ele está fora. Aqui é a mesma coisa. O printf vai estar fora do abre e fecha a chave, ou seja, fora do escopo criado para a estrutura de seleção simples. Beleza, pessoal? Tranquilo? A gente pode criar rapidinho esse programa, tá? Vamos utilizar lá o DevC++ aqui para criar o nosso programa em C. Basicamente, a gente vai criar um novo arquivo. Estamos acostumados, então, hashtag include stdio.h, ok. Função principal, abre e fecha parênteses, abre e fecha o escopo da função principal, declaração das variáveis, é o int, eu vou fazer uma cola aqui, né? Vou aproveitar int nr, né? Número que eu estou criando, número de refrigerantes, o float, valor a pagar, vp, ponto e vírgula, e nós vamos fazendo todo o resto, printf, opa, aspas duplas, apertando aqui, digite número de refris, dois pontos, ponto e vírgulas, e scanf, abre e fecha, %d, que é o primeiro argumento, né? Por que %d? Porque a gente vai jogar para dentro de uma variável do tipo inteiro. Qual variável? E-comercial nr, que é o nosso número inteiro aqui, que a gente vai ver o número de refrigerantes que o usuário está inserindo, ponto e vírgula. Aí nós fazemos o cálculo, né? VP recebe quem, pessoal? NR vezes 3,5. Se lembra que no C é o ponto, não a vírgula que a gente vai utilizar. E aqui a nossa estrutura de seleção. C, if, qual o teste que eu vou fazer? NR maior igual a 8, né? Que é o que ele está pedindo. Eu tenho que fazer o quê? Se o usuário comprou, o cliente comprou 8 ou mais brindes, eu só tenho que dizer, bom, ganhou o brinde. Printf ganhou, vou botar em maiúsculos, ganhou brinde, parabéns. Porque gastou bastante, né? Então ganhou o brinde. E depois no final, só imprimir o valor total. Vamos dar um barra N aqui para quebrar. Se o barra N vai quebrar, vai para uma nova linha. Como tem um printf aqui, vamos ajudar. Printf valor pago. Aí vai ter um %F aqui, porque vai ser o local onde eu vou jogar o valor pago, né? O meu texto que eu vou imprimir, vou exibir o usuário. Valor pago, 2 pontos, %F. Ponto 2, né? Ponto 2 para limitar o número de casas decimais depois da vírgula. Depois do ponto, no caso. Depois vírgula, segundo elemento que eu vou passar aqui é o VP. E terminamos o nosso algoritmo. Salvar aqui, vou jogar... mudar aqui o tipo de arquivo, C source files, vou jogar um nome para ele, exemplo, seleção simples, o nome que vocês quiserem, se organizem bem, salvar e vamos executar esse cara, executar, compilar, executar, vamos ver se gera algum erro, se tem algum probleminha aqui ou não, o código está sendo executado,
E aí deu um errinho aqui. O que está acontecendo? Defined main, parabéns. Main, o que está acontecendo aqui? F11. O que eu não coloquei aqui? Include stdio.h, main. Main não, né? Main. Olha o erro aqui, pessoal. Main. Agora vai. F11 de novo. Agora vai executar. Agora com sucesso. E vai aparecer essa telinha. Digite o número de refrigerantes. Vamos lá. Colocou, por exemplo, 10. 10 refrigerantes. Parabéns, ganhou o brinde que o editor comprou mais 8 ou mais, né? Então passou pelo brinde, beleza, ganhou o brinde. Valor pago 35. Vamos agora executar para ele não ganhar brinde nenhum. Então entrar aqui, executando de novo F11. Vamos botar que o cara comprou 3 refrigerantes. E só vai dar o valor pago pelos refrigerantes. Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso. Já está longa demais essa aula. Pessoal, abraço. Na próxima videoaula a gente continua falando de estruturas de seleções, tá bem? Um abraço.